Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Saúdo aqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Versículo 1 ao versículo 7. Peço que os irmãos deixem aberto a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor por boca do profeta Isaías: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, maravilhoso Pai, santo, santo, santo é o teu nome. E nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, com temor e tremor, estremecendo diante de ti, Senhor. Porque nós estamos diante de uma grande responsabilidade, que é proclamar a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a minha vida, os meus lábios, o meu coração, a minha mente, neste momento. E também que o Senhor esteja abençoando a vida dos irmãos aqui presentes, e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor, ó Deus, traga uma mensagem, o recado do Senhor, da boca do Senhor, para os nossos corações. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Queridos, eu inicio essa reflexão na palavra de Deus, falando do profeta Isaías. O profeta Isaías que profetizou para o povo de Israel, cerca de 700 anos antes de Cristo. E essa mensagem do profeta Isaías, o servo sofredor, o servo libertador, o servo que iria resgatar o seu povo, que seria a esperança do seu povo, 700 anos antes do nascimento do Messias prometido. Esse texto, Isaías 53, é comparado por Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, um dos grandes pregadores, de alguns séculos atrás. Ele disse que este texto é o Evangelho do Antigo Testamento. É o Evangelho do Antigo Testamento.
pois ele traz de forma tão detalhada, de forma tão minuciosa, como seria o sofrimento do Messias prometido, como seria o sacrifício pago na cruz do Calvário, em resgate pelas nossas vidas. E então é uma profecia pesada. Se nós lermos atentamente, se nós debruçarmos na palavra de Deus atentamente, estudando a palavra de Deus, meditando neste capítulo, no seu contexto, e propriamente neste capítulo, nós vamos perceber que é uma palavra pesada, é uma palavra dura, é uma palavra que envolve crueldade, que envolve derramamento de sangue, que envolve o pagamento de uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Então o sofrimento de Cristo mostrava que o nosso pecado, ele foi imputado sobre Cristo, ele foi colocado sobre Jesus, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poderia um justo pagar pelos injustos? Poderia um inocente pagar pelos criminosos? Nós encontramos isso na palavra de Deus. Nós encontramos que sim, através de Cristo Jesus. Ele pagou um preço que não é pago por ouro nem por prata. É um preço que foi pago por sangue. É um preço que foi pago pela sua vida. Eu gostaria de falar rapidamente com os irmãos sobre o seguinte tema: o servo sofredor e redentor. Em primeiro lugar, o servo sofredor e redentor foi desprezado e rejeitado. Do versículo 1 ao versículo 3. O profeta Isaías lança uma pergunta retórica. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em tudo aquilo que ele vinha falando sobre o Messias, sobre o servo sofredor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Naqueles dias, poucos ou quase nenhum creu. Nenhum creu. Poucos se converteram. E trazendo para os nossos dias de hoje, a nossa missão é semear. A nossa missão é lançar a semente. A obra é Deus quem realiza. A obra da conversão, a obra daquele que vai servir a Deus a partir daquele lançar da semente, é Deus. Eu e você temos a missão de semear. A minha parte e a sua parte é semear. E então ele diz, o profeta Isaías no versículo 2, porque ele foi subindo como renovo perante ele, perante Deus. Ele foi subindo, aqui numa linguagem simbólica, ele foi florescendo. Sabe quando você vê a sua plantação brotando? Então é o broto, o rebento. Por isso que ele era chamado também de rebento de Jessé. Ou seja, aquele brotinho minúsculo que está aparecendo ali na flor da terra. Ele foi desenvolvendo, ele foi crescendo. Eu imagino assim, Jesus na sua infância, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, ele foi amadurecendo, e como raiz de uma terra seca. Terra seca, aqui, é infertilidade.
Terra seca aqui é onde não nasce nada, absolutamente nada. Mas esse Jesus, esse Messias prometido, ele viria, ele cresceria, ele viria de uma terra seca, uma terra infértil, uma terra com escassez absoluta. E nós vemos nos evangelhos os relatos de que ele veio, né? Muitos lá diziam, ele veio de Nazaré, acaso pode vir coisa boa de Nazaré? Vamos imaginar aqui no nosso país, o Brasil, o menor dos estados, a menor cidade daquele estado, o menor bairro daquela cidade, a menor casa daquele bairro, a casa mais pobre. Na visão humana, acaso poderia vir um salvador de uma casa assim? Aos olhos humanos não, jamais. Jamais. Mas assim veio Cristo, o Messias prometido, de onde os homens não davam nada, absolutamente nada. Ele veio de lá. Ele floresceu, ele veio de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Não havia nada que nos agradasse nele. Eu imagino assim, os moradores lá de Belém, de Nazaré, passando por Jesus, né, cruzando ali com Jesus pelas ruas, podemos assim dizer, e as pessoas batiam o olho nele, não viam nada, não havia beleza, não havia formosura, não havia nada que nos agradasse, nenhuma beleza havia que nos agradasse, nada. Ele era como um de nós, como um ser humano qualquer. Versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não reconheceram. Talvez as pessoas olhem para mim, olhem para você, talvez você se olhe assim e pense: olha, eu não tenho futuro, olha, eu não tenho perspectiva nenhuma, olha, eu não consigo, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada porque eu não tenho condições. Mas a palavra de Deus em Cristo Jesus, nós temos que, na terra seca, há fertilidade. Onde não há beleza, Deus está trabalhando, Deus está agindo nas nossas vidas. E ele foi rejeitado. Talvez você um dia já foi rejeitado. Talvez um dia você já foi desprezado. Talvez um dia você foi humilhado. Mas em Cristo Jesus, ele também foi desprezado, ele também foi oprimido, ele também foi humilhado. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através dele, nós temos a vitória, nós temos a esperança. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele também sofreu. Eu imagino que eu nunca sofri, como ninguém antes. Sempre tem alguém que sofre mais que você, sempre. Se nós adentrarmos agora os hospitais do câncer, há pessoas lá sofrendo muito mais que eu, muito mais que você. Se nós entrarmos aí pelos hospitais,
há pessoas sofrendo, há pessoas ali em estado deplorável. Mas em Cristo Jesus, homem de dores e que sabe o que é padecer, sabe o que é passar frio, sabe o que é passar fome, sabe o que é passar necessidades. E o profeta continua: e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quem é esse jovem? Quem é esse rapaz que estava lá naqueles dias, lá na Galileia? Ele era desprezado, ele era humilhado, homem de dores, homem de sofrimentos, mas tudo para nos dar a esperança, a vida eterna. Olhamos para a vida de Cristo e vemos que Ele escolheu esse caminho. Ele escolheu esse caminho de humildade, Ele escolheu esse caminho de desprezo, Ele escolheu esse caminho de rejeição. Ele foi humilhado, foi rejeitado pelos líderes políticos, né? Os líderes políticos e religiosos. Foi rejeitado pelos seus. Foi muitas vezes esquecido, até pelos seus próprios discípulos. Mas ele permaneceu ali firme, convicto na sua missão. E nós também estamos hoje convictos na nossa missão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o servo sofredor e redentor, ele sofreu o que nós chamamos de sofrimento vicário. Versículo 4 ao 6. A palavra vicário significa substituto. Ele foi o nosso substituto. Nós é que era para estarmos lá, sofrendo, padecendo, rejeitados, humilhados, oprimidos. Nós era para estarmos lá. Mas, no entanto, o profeta Isaías diz: certamente, com toda certeza, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si todo o peso do nosso pecado, todo o peso que estava esmagando as suas costas, os seus ombros, lá na cruz do Calvário, eram os nossos pecados. Os nossos pecados anteriormente cometidos e ainda a cometer. Da geração desde Noé, Abraão, Isaac e Jacó, até as gerações posteriores e a geração presente. Pelos nossos pecados, Ele levou sobre si, sobre os seus ombros, sobre a cruz, sobre a obra redentora da cruz do Calvário. Ele levou sobre si. O sofrimento de Jesus Cristo não foi em vão. Nós merecíamos estar lá. Nós é que merecíamos estar lá. Mas, no entanto, pelo próprio amor de Deus, pelo próprio amor do seu Filho, Ele morreu por nós, em nosso lugar. Esse é o sofrimento, é o sacrifício vicário, é o substitutivo. Jesus Cristo chama a atenção para as nossas vidas de entrega. De entregar as nossas vidas totalmente a Cristo, de entregar a condução das nossas vidas, a dependência da sua vida nas mãos de Deus.
pois foi uma entrega total. Não foi uma entrega parcial, foi uma entrega total. Ele entregou a sua própria vida. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós o considerávamos merecedor de tudo isso. Afligido por Deus, aflito por Deus. Mas Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado, ele foi humilhado. Recentemente eu vi um estudo de que a coroa de espinhos foi realmente uma espécie de uma coroa. Não foi somente lateral, foi também em cima da cabeça. Com espinhos de até 9 centímetros. E toda vez aqueles soldados, eu imagino assim, batendo na sua cabeça, machucando uma coroa, realmente uma coroa de um rei. Uma coroa de espinhos, que simbolizava o rei. E ele ali sofrendo, e ele ali padecendo por nós. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós estávamos como ovelhas perdidas, como ovelhas errantes, como ovelhas feridas. Mas Ele levou sobre si tudo. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos. De todos nós. Fez cair sobre ele a minha iniquidade, a sua iniquidade. A iniquidade no sentido de infrator da lei. Assim como o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele considerava, nós estávamos perdidos como infratores. Nós éramos condenados. Mas ele pagou a cédula de dívida que havia entre eu e Deus. Entre você e Deus. E colocou sobre Cristo. Cristo Jesus. Em último lugar, o servo sofredor e redentor obteve para nós a vitória. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele sofreu tudo, ele escolheu esta missão, ele tomou essa missão para si. Ele foi afligido, ele foi humilhado, ele foi surrado, ele foi castigado, ele foi perfurado, traspassado por nós, por mim e por você. Tamanho sofrimento por mim. E quando eu o reconheço como meu suficiente Senhor e Salvador, eu reconheço toda a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sangue derramado, a carne mutilada, o corpo castigado pelos meus pecados, para que eu pudesse hoje estar aqui, louvando, glorificando e adorando o nome do Senhor. Isaías descreve o servo sofredor como o cordeiro levado ao matadouro. E ele nos lembra do sacrifício do cordeiro. Ele não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu
a boca. Ele sempre permaneceu em silêncio. Ele sempre permaneceu, ele falou poucas vezes. Falou sempre palavras de edificação, sempre palavras de ânimo, sempre palavras de fortalecimento. E nesta palavra aqui eu gostaria de aplicar para as nossas vidas, que Cristo venceu. Cristo venceu a morte. Cristo venceu as trevas. Cristo deu a sua vida pela minha vida, em resgate pela minha vida. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso resgatador. E por sua vitória, nós temos esperança. Esperança da vida eterna, esperança de uma vida abençoada, uma vida boa, não boa no sentido de bens, no sentido material, mas uma vida feliz, uma vida em abundância, pois o povo cristão é um povo feliz, independente da sua situação material, independente disso, mas o cristão é um povo feliz. Como aplicação ainda para as nossas vidas, hoje nós temos o convite de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não o reconheceu como seu suficiente Salvador, nesta noite, a palavra de Deus está sendo ministrada. Esse sacrifício salvífico de Cristo Jesus está sendo lançado. A semente da palavra de Deus está sendo lançada. E este é o momento de nós reconhecermos que somos pecadores, que somos limitados diante de Deus. E se você ainda não reconheceu como seu Senhor e Salvador, esta é a noite, este é o momento. Que Deus assim nos abençoe. E sabendo que Ele nos ama, Ele te ama. Ele nos amou a ponto de dar seu único Filho para nos salvar. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, misericordioso Pai, por Tua misericórdia é que nós estamos aqui. Por Tua graça e por Tua bondade. E nesta noite, Senhor, nós refletimos sobre o servo sofredor e redentor, aquele que veio ao meu encontro, aquele que veio em meu resgate, mesmo eu sendo pecador miserável, eu reconheço como meu Senhor e Salvador, aquele que purifica-nos do pecado, aquele que venceu a morte, venceu as trevas, e nos deu a vida eterna, através da sua obra redentora, na cruz do Calvário. Que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém.